Com apenas 10 anos de idade, esses dois garotos sequestraram, torturaram e espancaram até a morte uma criança de apenas 2 anos. Conheça o caso que chocou o mundo em 1993, o caso John e Robert. Mas antes de começar, considere inscrever-se no canal. Curta, comente e compartilhe, assim você ajuda o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Em 12 de fevereiro de 1993, Thompson e Venables sequestraram um garoto de 2 anos de idade chamado James Bulger de um shopping na Inglaterra. Após o sequestro, o garotinho foi levado para uma área conhecida como Walton, em Liverpool, onde foi torturado e espancado até a morte. Seu corpo foi abandonado em um trilho de trem para que sua morte fosse confundida com um acidente. Vamos conhecer um pouco dos dois assassinos. Robert Thompson nasceu no dia 23 de agosto de 1982. Ele era o quinto filho de 7 irmãos. Seu pai abandonou a família quando ele ainda era bem novo. Sua mãe sofria de depressão e era alcoólatra. John Venables nasceu no dia 13 de agosto de 1982. Seus pais eram separados e sua mãe era bastante agressiva com o garoto. Os dois jovens eram muito amigos e já foram pegos em ocasiões realizando pequenos furtos. Foi naquele sombrio dia que eles decidiram levar seus crimes a um nível muito maior. E o mais assustador é que James Bulger não havia sido a primeira criança que eles tentaram sequestrar naquele dia. Primeiro, eles tentaram afastar da mãe uma garota de 3 anos e seu irmão de 2 anos de idade. Mesmo não tendo conseguido, eles não desistiram da missão. Eles viram Bulger em um açougue e o puxaram para longe. Embora a mãe do garoto estivesse segurando sua mão, ela largou brevemente para pegar as compras. Segundos depois, ela olhou para baixo e percebeu, horrorizada, que seu filho havia desaparecido. Eu não deveria ter largado a mão dele. Esse foi o maior erro da minha vida. Eu não deveria ter largado, disse Denise Fergus em entrevista após o incidente. As câmeras de segurança flagraram as crianças deixando o shopping às 13h42 da tarde. Naquele momento, a mãe do garoto já havia alertado seguranças do shopping, que anunciaram o desaparecimento para o público do local. Porém, às 14h12, sem nenhum sinal do garoto, o desaparecimento foi reportado à polícia. Denise Fergus e seu marido Ralph Bulger mal conseguiam acreditar no desespero. Enquanto isso, Robert Thompson e John Venables levaram o garoto para longe do shopping, na direção de uma outra cidade. Ainda que as pessoas que viam os garotos na rua pensassem que se tratava de um grupo de irmãos, algumas testemunhas estranharam o comportamento agressivo dos dois garotos contra Bulger. Uma série de pessoas testemunharam mais tarde, dizendo que viram Bulger ser agredido pelos garotos em público. Em determinados momentos, as crianças inclusive foram paradas por adultos na rua, mas ninguém poderia imaginar o crime bárbaro que estava prestes a acontecer. Thompson e Venables chegaram perto de uma ferrovia em Walton. Lá, eles jogaram tinta azul nos olhos de Bulger e depois o espancaram com tijolos e pedras, desferindo também socos e chutes por todo o corpo da criança. Por fim, bateram na cabeça de Bulger com uma barra de ferro de 10 quilos. Somente este golpe causou 10 fraturas no crânio do garoto. No momento da sua morte, o menino tinha 42 ferimentos brutais em seu corpo. Após o crime bárbaro, Thompson e Venables colocaram o corpo do garoto em uma ferrovia, em uma tentativa de fazer com que sua morte parecesse acidental. E como era esperado, um trem surgiu, partindo o corpo da criança no meio. Mas ainda assim, era óbvio para as autoridades que a morte de Bulger não havia sido acidental.
Seu corpo foi encontrado por um grupo de adolescentes que se divertiam no local alguns dias mais tarde. Ainda que o sequestro de James Booger tivesse sido capturado pelas câmeras, a polícia tinha poucas pistas de possíveis suspeitos. Além disso, eles pensaram que os sequestradores teriam cerca de 13 e 14 anos, o que dificultou as investigações. Mas enquanto examinavam as listas de criança que haviam faltado às escolas naquele dia, eles logo receberam um telefonema anônimo, culpando Venables e Thompson pelo crime. E além de Venables realmente ter faltado à escola no dia do crime, ele também carregava uma tinta azul na sua jaqueta, da mesma cor da tinta usada para cegar Booger durante a tortura. Não demorou para que os policiais chegassem na casa dos dois garotos. Eles não apenas encontraram a tinta na jaqueta de Venables, mas também vestígios de sangue em seus sapatos. Robert Thompson e John Venables foram presos em 18 de fevereiro de 1993, pouco menos de uma semana após o assassinato. Thompson chegou a tentar negar o crime, mas não demorou para que Venables confessasse. Eu o matei. E a mãe dele, você vai dizer a ela que sinto muito? Perguntou o garoto logo após confessar o crime, segundo a polícia. No que diz respeito naquele dia, eu encarei o mal nos olhos. Eles eram combinação perfeita, uma aberração da natureza. Eles saíram naquele dia para matar. Eu realmente acredito nisso. E se eles não tivessem sido pegos, temo que teriam atacado novamente, disse o detetive Phil Roberts depois de interrogar os garotos. A linha de investigação passou a tratar Thompson como o líder do crime, principalmente por conta do seu comportamento frio e imperturbável. Venables, por outro lado, se demonstrou mais emotivo. Psiquiatras posteriormente confirmaram que Thompson e Venables sabiam a diferença entre o certo e o errado, e negou que os garotos fossem sociopatas. No entanto, nenhum especialista foi capaz de explicar as razões do crime. Até hoje, as motivações não são claras. Em 24 de novembro de 1993, Robert Thompson e John Venables foram considerados culpados pelo sequestro e assassinato de James Booger, tornando-se os mais jovens assassinos condenados na história moderna do Reino Unido. Eles foram enviados para a reclusão até que suas penas fossem revistas ao completarem 18 anos de idade. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Considere se inscrever no canal. Curta, comente, compartilhe com os amigos. Assim você ajuda o canal a crescer e a atingir mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima!